No coração da comunidade do Calafate, em uma pequena casa que parecia igual a tantas outras, nasceu, em 1993, uma comunidade que transformaria para sempre a vida de seus moradores. Esta é a história da Assembleia de Deus em Calafate, um ponto de pregação que começou com um sonho de alguns poucos cristãos fiéis e que desde então se tornou uma fonte de esperança e fé para todos que por ali passaram. Em cada esquina, em cada rosto que passa, há lembranças e histórias que se cruzam no caminho dessa igreja, que há mais de 30 anos serve a Deus e à comunidade com dedicação. Este é um tributo aos primeiros passos dessa jornada e aos pioneiros que acreditaram que a fé em Cristo Jesus pode transformar vidas. Em 1993, o sonho de uma assembleia de cristãos na comunidade do Calafate tomou forma na casa da irmã Lisete Souza Mauro, localizada na primeira travessa dos Libertadores. Naquela casa humilde, que servia de refúgio e ponto de encontro para alguns fiéis, começaram as reuniões de oração. Às terças e quintas-feiras, Lisete e outros irmãos da fé se reuniam, movidos pelo desejo de construir algo maior. Lisete Souza Mauro, juntamente com outros cristãos fiéis, como Antônia Santos, Helenilza Anunciação e Thelma Proença, estavam entre aqueles que frequentavam os primeiros encontros. Era um momento de fé e união, onde cada oração, cada palavra de esperança contribuía para a construção do que viria a se tornar a Assembleia de Deus em Calafate. Lisete Souza Mauro nasceu em 28 de agosto de 1939 e cresceu com um coração cheio de compaixão e fé, características que moldariam sua vida e legado. Casada com Domingos José Mauro, enfrentou desafios intensos e uma separação dolorosa, especialmente durante a gestação de sua filha caçula, Neuza. Apesar das adversidades, ela encontrou força em sua fé e dedicou sua vida a Deus e à missão que sentia em seu coração. Hoje eu entendo muito bem o porquê de Deus ter permitido este forte vento na vida de minha mãe. Deus já havia contado com ela para este projeto de implantar uma igreja neste bairro, e meu pai não estava incluso neste projeto. Por anos, Lisete orou incansavelmente, pedindo ao Senhor que levantasse alguém para iniciar um trabalho no Calafate. O que ela não sabia era que Deus já havia escolhido ela e seu humilde lar como ponto de partida. Ela orava sem cessar e pedia oração em todos os lugares que ela ia, nas igrejas que ela dirigiu o círculo de oração e em sua congregação, a Assembleia de Deus em Fazenda Grande 2. E nas reuniões das dirigentes, ela não deixava de pedir oração pela comunidade do Calafate, para que o Senhor desse livramento e para que fosse aberta uma igreja naquele lugar. Lisete partiu para a eternidade em 10 de agosto de 1997, deixando saudades e um legado que transcende gerações. Hoje, a Assembleia de Deus em Calafate é o fruto de suas orações, sua perseverança e seu amor pelas almas. O que começou em um lar simples, floresceu para a glória de Deus, e seu impacto continua vivo nos corações de todos aqueles que conheceram ela. A igreja cresceu rapidamente, tornando-se em pouco tempo uma filial da Assembleia de Deus Fonte do Capim, sob a liderança do pastor Wilson Roque, que confiou ao irmão Wilson de Menezes
a responsabilidade de pastorear essa nova congregação. Com ele estava o irmão Jorge dos Santos, que serviu como vice-líder, e juntos conduziram a igreja em sua missão. Ao longo dos anos, a Assembleia de Deus em Calafate passou por muitas transformações, mas nenhuma delas foi tão significativa quanto a construção de seu templo. Esta não é apenas uma história de pedras e cimento, mas de fé, sacrifício e união entre irmãos movidos pelo mesmo propósito: glorificar a Deus. No início, os cultos aconteciam em um dos cômodos da casa da irmã Lisete Souza Mauro, um espaço simples, mas cheio de unção. A casa que abrigava sua família tornou-se um ponto de pregação onde a presença de Deus era palpável. Porém, à medida que mais pessoas se uniam à obra, o espaço tornou-se pequeno para acomodar todos que desejavam buscar o Senhor. O sonho de um templo começou a ganhar forma em 1993, quando uma pequena casa que havia pertencido ao irmão Edvandro foi adquirida. Era um passo de fé, mas também um desafio. Sem muitos recursos, os irmãos confiaram no provedor divino. Os primeiros cultos no novo local marcaram a nova fase para a igreja. Mesmo sem acabamento, sem luxo, aquele espaço tornou-se um lugar de adoração e de comunhão. A construção do templo foi marcada por muitos sacrifícios. Membros da congregação doaram tempo, força e recursos para ver o sonho concretizado. Campanhas de arrecadação de fundos, bazares e até mesmo contribuições individuais foram essenciais. Homens e mulheres se dedicaram muitas vezes colocando de lado suas próprias necessidades para priorizar a obra de Deus. Cada tijolo carregava orações e esperança. Finalmente, após muita dedicação, o templo foi concluído. A inauguração foi um momento de celebração, onde os membros agradeceram a Deus por sua fidelidade. O que antes era apenas um sonho tornou-se realidade, e a população do Calafate ganhou um lugar de luz e esperança, um refúgio espiritual para quem buscava a paz e a salvação. Mais do que um prédio, este templo é um marco da fidelidade de Deus e da dedicação dos seus servos. Cada pedra, cada detalhe carrega uma história de fé e perseverança. E assim como no início, ele continua sendo um lugar de onde vidas são transformadas e o nome do Senhor é exaltado. A história da Assembleia de Deus em Calafate não seria completa sem a lembrança dos líderes, que com fé e dedicação estiveram à frente desta obra. Cada pastor que passou por aqui deixou sua marca e contribuiu para o crescimento espiritual e físico dessa igreja. O trabalho deles foi mais do que uma liderança, foi um chamado divino para guiar e pastorear as almas que buscavam a transformação que só o Evangelho de Cristo pode proporcionar. Saúde, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer por esta oportunidade, que o Senhor está me concedendo de estar aqui para falar um pouco referente à igreja aqui, Assembleia de Deus, em Calafate. Irmãos, quero dizer que eu comecei lá na Santa Mônica, tinha 2 irmãos aqui em Calafate, que eles faziam a obra de Deus, evangelizavam bastante, ganharam muitas almas para o Senhor Jesus.
que foi a nossa saudosa irmã Lisete Mauro, conhecida como irmã Augusta, e o nosso irmão Luiz Pereira, né? Então, o que que acontece? Eles ganharam muitas almas aqui, para a glória do Senhor, aqui no bairro. Uma parte congregou em Santa Mônica, inclusive eu. Outra parte congregava na Fazenda Grande, do Retiro. Então, o que que acontece? Quando foi construída a igreja aqui, em Calafate, aí quem congregava em Santa Mônica veio para Calafate, e quem congregava na Fazenda Grande veio também para Calafate. O pastor daqui era o nosso saudoso irmão Wilson de Menezes, e começou também o trabalho na casa da irmã Lisete, outro trabalho na casa do irmão Luiz, e assim sucessivamente. Quando foi em 1994, eu fui, assim, Deus usou o servo dele para me colocar na tesouraria e secretaria da igreja. Antes, a nossa irmã Márcia, Mauro, nossa irmã Márcia França e a nossa irmã Neuza já tinham sido, tinham trabalhado na área. E aí foi passado para nossa irmã Adiel Maia, e logo após nossa irmã Adiel Maia foi passado para mim, já em 1994. Então, o que que acontece? Se passaram 27 anos, pela misericórdia de Deus, para o reino do Senhor, eu na tesouraria e secretaria da igreja. Passaram também algumas irmãs, trabalharam junto comigo, nossa irmã Ana Mauro, a nossa irmã Patrícia Oliveira, a nossa irmã Eunice Mauro, a nossa irmã Lucidalva, a nossa irmã Milena Cardoso. E no ano de 2020, por aí assim, 2020, 2021, foi colocado também o nosso irmão Antônio Souza, para trabalhar na tesouraria, e eu fiquei juntamente com ele também, E em 2021, foi encerrado o meu trabalho aqui como tesoureira e secretária na Casa do Senhor. Passaram muitas irmãs por aqui, assim, como contadoras, contadoras de ofertas. E logo após, em 2021, na minha saída, o irmão Antônio ainda continuou, e foi colocada a nossa irmã Vanessa Costa, que se encontra como secretária da Casa do Senhor e tesoureira também da Casa do Senhor. Cada pastor que passou por aqui contribuiu para o alicerce espiritual que é hoje a Assembleia de Deus em Calafate. Sua liderança não apenas edificou a igreja, mas também transformou vidas, sempre com o propósito de glorificar a Deus. A história desses pastores é, sem dúvida, um reflexo da fidelidade divina e da dedicação de homens e mulheres que se entregaram ao serviço do Senhor um dia após o outro. A Assembleia de Deus em Calafate não é apenas uma igreja, ela é um farol de esperança, um centro de apoio e uma fonte constante de transformação para os moradores desta comunidade. Desde seu início, em 1993, a igreja tem sido mais do que um local de cultos.
Ela tem sido um espaço onde vidas são restauradas, famílias são fortalecidas e a solidariedade se manifesta de forma concreta. Eu aceitei Jesus. Primeiro eu aceitei Jesus, fiquei 11 anos em casa, sem sair por causa da minha esposa, sem poder ir para a igreja. Aí eu ficava olhando quando tinha culto lá na final da Lisete, e lá começou o culto na igreja, começou lá na casa dela. Aí eu fiquei pensando, quando eu aceitar Jesus, eu vou para Pitangueira, ou vou para Santa Mônica, que é mais perto, né? Mas aí a gente começou a ficar, depois do irmão isso, apareceu o Joca, que foi o primeiro, né? Alugaram aqui essa casa, era um quarto de sala, era pequenininha a igreja. E aí foi uma luta travada, quando chovia enchia de água caía por aí, por todo era canto. Tinha dia de ter culto que só ficava a gente pregava, né? Porque não tinha obreiro, não tinha ninguém que viesse. Aí a vida pregava, Marisa também, Márcia, Nisso também. Neuza também, né? Que Neuza era veterana também. Aí a gente ficava naquela luta travada, sem achar ninguém pra vir. Nem tinha zeladora, não tinha ninguém. Aí eu fui a porteira, a irmã Antônia também, ela foi a porteira. Aí depois de porteira a gente foi zeladora também. E eu tinha que sair, era pequenininha a igreja, o piso era verde, né? Eu tinha que sair para fazenda grande, atrás de cera, né? Antigamente usava aquela cera verde, aí a gente tinha que procurar aquela cera, aí eu início e massa, né? Que a gente era zeladora, tinha que buscar aquela cera que vendia ali em cima do mercado que já fechou. E aí a gente vinha para encerar a casa toda para dentro da igreja. E aí começou essa luta travada. Quando eu vinha para a igreja, eu voltava da igreja, meu esposo não deixava eu entrar em casa. Eu estava com o Adriano também, que era pequenininho, meu neto. E aí eu tinha que ficar com ele lá, até ele querer abrir a porta para eu entrar. Aí foi indo, foi passando os anos. Aí eu disse, irmão, isso que eu queria me batizar. Aí eu fui lá para o Cunho do Capim, foi o irmão lá que me deu ordem para eu me batizar. Aí a gente veio, eu desci as águas, minha esposa ainda estava viva, né? E aí ele foi deixando, ele já estava mais um pouco quebrantado, aí estava deixando mais eu vir para a igreja. Mas era uma luta aqui nessa congregação. Depois começou os cultos, teve na live também culto, começava o culto até no mínimo 1 hora da madrugada, né? Aqueles cultos de maravilha. Gente, a porta enchia a janela, todo mundo pela janela, pela porta, todo mundo para ver o culto, que o culto pegava fogo mesmo. A irmã Eliane levou essa congregação lá para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o lugar que ela ia, falava do Calafate. Calafate é uma bênção, irmão, vamos para lá pro Calafate. E aí começou a chegar gente, e foi muita gente aí aceitou Jesus. Muitos já saíram, muitos foram, como a Helenisa mesmo, foi e voltou, e aí Jesus, levou para ele. A Assembleia de Deus em Calafate continuará sendo, para a comunidade, um farol de esperança, um abrigo de fé e um motor de transformação, uma verdadeira casa de oração e ação no coração do Calafate. Ao chegarmos ao fim deste documentário, não podemos deixar de refletir sobre as palavras do apóstolo Paulo. A igreja é o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça e nós membros uns dos outros. A Assembleia de Deus em Calafate, ao longo de sua trajetória, tem sido um corpo vivo, cheio de membros dedicados, unidos pelo amor de Cristo e pela missão de levar sua palavra a todos os cantos dessa comunidade. No início, pequenos passos, mas com fé, sempre com fé, como está escrito: onde não há visão, o povo perece. E foi pela visão de muitos
guiados pela mão de Deus, que esta igreja cresceu e se fortaleceu. Não foi fácil, mas a promessa de Jesus nos lembra: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nunca nos abandonou e em cada momento de dificuldade, sua presença foi sentida de forma tangível entre nós. A história da Assembleia de Deus em Calafate é também a história do cumprimento da palavra de Cristo. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quantas vezes, em pequenos encontros e cultos, Deus se fez presente e transformou corações? Quantas vidas foram restauradas, renovadas, redimidas pelo poder da oração e da comunhão? Como igreja, somos mais do que um edifício. Somos o povo de Deus, a luz do mundo. Cada irmão e irmã que passou por essa jornada tem sido uma parte essencial dessa luz que brilha em Calafate. Agradecemos a Deus pelas bênçãos, pelas vitórias, mas também pelas dificuldades, pois elas fortaleceram nossa fé e nos uniram ainda mais. O apóstolo Pedro nos lembra que somos pedras vivas, edificadas como casa espiritual. E assim, a Assembleia de Deus em Calafate continua a ser uma construção feita por mãos dedicadas, unidas pelo mesmo propósito: glorificar a Deus em tudo e levar sua mensagem a todos. Que possamos viver com fé, esperança e amor, buscando a santidade e proclamando a boa nova a todos. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que a sua vinda será a consumação de todas as coisas. Este é o momento de refletir sobre nossa caminhada e renovar nosso compromisso com Cristo. Prepare-se, pois ele voltará em glória. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor nessa tarde. Quero cantar um louvor para o nosso elevo espiritual. Amém, irmãos? Estamos vivendo no tempo do fim, estamos no fim da peleja. Momentos e sinais que antecedem a vinda do rei para buscar sua igreja, do qual Eliezer viajou para buscar para Isaac a noiva amada. O Espírito Santo adornou e a noiva do Cordeiro já está preparada. Já posso contemplar os anjos cantando, sepulcros se abrindo, trombetas soando, mortos ressurgindo e a igreja encontrando com Cristo nos ares. Já posso ver o mundo chorando e sentindo tristeza total. Jesus Cristo voltou e a porta fechou. Só resta agora o juízo final.